E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Filosofia de Boteco. E hoje nós iremos mergulhar na mente de um dos caras mais malucos, mais insanos, mas também mais geniais da história da filosofia, Baruch ou Bento Spinoza. Esse cara era um judeu holandês do século XVII. Ele foi excomungado pela própria comunidade judaica porque ele ousou dizer que Deus não era um velho barbudo no céu, mas que Deus era a própria natureza. Então, se segura aí na sua cadeira, aumenta o volume aí do seu celular, do seu rádio, porque hoje a gente vai falar sobre Deus, sobre a natureza e sobre a liberdade humana, né? E o Spinoza, né, esse pensador filosófico, ele nasceu em 1632 em Amsterdã, lá na Holanda. E desde muito cedo ele mostrou que não ia seguir o script tradicional do status quo em que ele vivia. Ele não seria só mais um. Ele questionava as tradições religiosas, foi excomungado pelos judeus, também foi perseguido pela Igreja Católica, então ele teve que se proteger, se esconder em alguns lugares porque nenhuma religião o acolhia e viveu uma vida muito simples, muito modesta, ganhando a vida como polidor de lentes. Ele limpava óculos, limpava lentes de óculos. Mas enquanto ele fazia esse ofício, né, de polir lentes, ele também estava polindo ideias revolucionárias na filosofia. A sua principal obra, a Ética, é um tratado bem pesado, mas que vale cada página da filosofia que o Spinoza propõe. E nesta obra aqui, A Ética do Spinoza, ele inicia com uma ideia que deixou todo mundo de cabelo de pé, todo mundo encucado, incomodado. Deus sive natura, ou o que significa isso? Deus ou a natureza. Para ele, Deus não é um ser pessoal, não é um cara que fica julgando as pessoas lá de cima, um velho, um senhor, um pai. Deus é a própria natureza, ele é tudo o que existe. Ele é a substância única e universal que compõe todo o cosmos. E aí Spinoza solta essa bomba e diz: tudo que existe, toda a natureza, todo o universo é uma manifestação de Deus. Isso inclui você, eu, todas essas coisas que nos circundam, essa garrafa de água, tudo que nos circunda, tudo o que nos afeta no mundo exterior, todas as coisas são manifestações de Deus. Deus é tudo. Imagine que você está olhando para o mar, né? Você está na praia e está olhando o mar, ondas, a água, o vento, a areia, uma prancha de surf, um coqueiro, tudo isso é parte daquela paisagem, né? Do mar, da praia, não é? Agora, imagina que o mar é Deus. As ondas, a água, o vento, tudo isso é parte de Deus. Todo o universo é parte de Deus, como se fôssemos células de Deus. Spinoza está dizendo que a gente é como uma onda no oceano divino. A gente existe, mas não separado de Deus. A gente é Deus se manifestando. Não temos existência fora de Deus, estamos dentro de Deus. Deus é a única substância, somos apenas modos, atributos de Deus, manifestações. E olha, isso deixou todo mundo puto naquela época, né? A Igreja Católica, o judaísmo, toda essa religiosidade em que Deus é transcendente, em que Deus nos ama, Deus cria algo fora de si, né? Os religiosos disseram, cara, esse é um herege, esse cara é um cretino. E até ateus que atualmente gostam de falar do Deus de Spinoza também perseguiram ele, falando que esse cara era maluco. Mas o Spinoza estava pouco se fodendo para isso, ele era bastante seguro das suas ideias. Ele estava mais preocupado em entender o universo do que em agradar os outros. A sua pesquisa, né, o seu método racional, o seu método quase matemático era de tentar entender o todo e não apenas particularidades. Ele gostava de visualizar o cosmos, o infinito, olhar Deus sobre o olhar do infinito.
Uma outra ideia da ética do Spinoza, bastante fundida, bastante complicada e bastante polêmica, é o determinismo. Ele diz que tudo o que acontece é resultado de uma cadeia infinita de causas e efeitos. Não existe livre-arbítrio no sentido tradicional, no que você escolhe, você se delibera, né? Você arbitra como será. A gente pensa que escolhe, mas na verdade a gente só segue as leis da natureza. O Spinoza diz que se uma pedra fosse consciente, ela pensaria que escolhe cair. Então, por nós termos essa consciência, pensamos que podemos escolher. Imagina que você está em um bar, está numa lanchonete e escolhendo entre um café ou um copo de leite. Você pensa: "Ah, eu escolhi o café". Mas o Spinoza diria para você: "Não, você não escolheu o café, você não escolheu o leite, você não escolheu a água, você não escolheu nenhuma bebida. A sua escolha foi determinada por uma cadeia de causas, como o seu gosto pessoal, a sua cultura, o seu humor no seu dia, até mesmo a temperatura dessa lanchonete. Tudo o que antecedeu a sua escolha foi a causa dessa escolha. Então, você está preso numa cadeia causal". Isso aí pode parecer um pouco deprimente, não é? Mas o Spinoza vê isso como uma forma de libertação. Quando a gente entende que as causas das coisas, a gente para de ser escravo das paixões, da das nossas emoções e passa a agir de forma racional, de forma mais liberta. Ou seja, a gente vira a pedra consciente que sabe por que está caindo. A gente percebe o porquê as coisas acontecem. E o Spinoza não escreveu só sobre Deus e a natureza, né. Isso aí é o pano de fundo principal dele, sim, mas ele também falou sobre ética. Para ele, a liberdade não é fazer o que se quer, mas entender as causas das coisas e agir de acordo com a razão, com base nesse determinismo. Ele diz que as emoções como a raiva, o desejo, o medo, são paixões que nos escravizam, são afetos que nos prendem, que nos deixam trancafiados. Mas quando a gente entende de onde vêm essas emoções, podemos controlá-las e, com isso, nos libertar e ter uma vida livre e feliz. Imagine que você está puto com uma pessoa que falou alguma bobagem, te falou algo que te deixou irritado, te deixou, com o humor alterado. O Spinoza diria: "Essa raiva vem de uma causa, isso tem uma causa. Talvez você se sentiu ofendido porque está cansado, porque está com fome, porque você está com sono. Entenda a causa dessa motivação, dessa raiva belicosa. E aí você vai conseguir controlar ela. Você não vai controlar o que o cara falou, mas você controla as causas que lhe afetam, né? Isso é libertador, porque o Spinoza está dizendo que a gente não precisa ser escravo das próprias emoções. A gente pode ser dono do próprio nariz, desde que a gente entenda o que está rolando por trás das cortinas, né? As causas que estão controlando essa cadeia de eventos da nossa vida. Então, concluindo, né, trazendo novamente a obra do Spinoza, Ética, que eu indico a leitura, ela pode até parecer um pouco complicada em alguns momentos, devido ao seu estilo de ser um pouco analítica, matemática, de uma forma meio geométrica, com proposições, com termos que geram um ao outro, né? Em síntese, né, o Spinoza ele nos mostra que Deus é a natureza, Deus é o todo, Deus não é transcendente a nós, ele é imanente e nós somos manifestações dele. Que tudo é causa e efeito e que a liberdade é entender a causa dessas coisas, desses efeitos, dos eventos. Ele nos faz questionar o que, que a gente pensa sobre Deus, sobre emoções, sobre o livre-arbítrio e sobre toda a existência. E será que Deus é a natureza, ou a natureza é Deus, ou eles são distintos? Será que a gente tem mesmo livre-arbítrio ou a gente só segue leis da natureza, somos animais mecânicos com instintos e uma falsa sensação de escolha e liberdade e autonomia? Será que a gente pode ser livre mesmo sem livre-arbítrio? Será que existe liberdade fora do livre-arbítrio? Fica essa questão aí, porque na próxima a gente vai falar sobre David Hume, um filósofo que duvidou até da própria dúvida. Então, até lá, continuem as suas vidas, tomando a sua cerveja, os seus cafés e pensando: será que a gente é livre ou a gente só acha que é livre?